Meu nome é Marcelo Zarski e abre aspas. É o tempo que você desperdiçou com a sua rosa que a torna tão importante. Fecha aspas. Não vou falar de quem. Desculpa. Até porque é um nome meio difícil de pronunciar. Meu nome é Ludmila Hashimoto. O tempo é uma ansiedade crônica. Eu sou Juliana Morgado e eu sou o que eu fui do vir a ser. Olha aí. Cheio de frases filosóficas hoje, hein? E frases de tempo, né? Por que a gente tá falando sobre tempo? Porque justamente hoje, caro corvo e corva, não estamos com o Goya e não vamos conseguir summonar ele porque ele teve um compromisso e não vai poder estar aqui com a gente. Mas logo mais entra o Mário, que já participou. Para quem não conhece o Mário, esposo da Juliana, historiador, ele participou do episódio 165 sobre o pertencimento. É isso? Não é pertencimento. Não, vocês falaram. Foi o. Nossa! Ah, meu Deus. Aquele que a Keila também veio? Sim, Keila participou também. Nossa, esqueci, mas é o episódio 165. Procurem depois, episódio 165. Eu falei agora há pouco sobre o que era, mas... Que era o de separar o autor da obra, né? Só que tem um título bem bonito pra ele. Sim. Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, é o episódio 165. Então o Mário entra logo mais daqui a pouco, né, pra falar com a gente. E a gente vai falar sobre o tempo, né? Esse tema que a Ju colocou no começo do mês, eu tava vendo nossa conversa, no dia 2 de setembro, ela falou: Ih, Zarski, vamos gravar algo? E eu falei, vamos. Daí ela falou que queria gravar sobre o tempo. Eu falei, massa, vamos aí. E pensando sobre isso, eu falei assim, porra, Lud ia gostar, porque a gente gravou um episódio com ela sobre os 12 macacos, que fala sobre viagem no tempo e sobre essa vertigem do tempo que a gente colocou também sobre o vertigo e essa noção de tempo. Então a gente vai falar hoje basicamente sobre o tempo. E a gente tá com um tempo bem corrido, porque esse episódio era para estar sendo gravado há 30 minutos atrás, mas alguém se perdeu com o tempo e a gente está começando 30 minutos à frente. Olha aí. Então a gente vai falar sobre o tempo depois da nossa vinheta. Ô Ju, então eu vou jogar a bola pra você, porque já que você que é a pessoa que sugeriu o tempo, acho que é a pessoa mais indicada pra estar, talvez, falando pro nosso ouvinte, pra nossa ouvinte, sobre qual que é a ideia, né, que a gente quer colocar aqui hoje e conversar sem um drink, mas com todas as forças. Já dei a letra aqui, não é criação minha, mas que a gente poderia começar a ter o Alcoolicast, né? Apoio. Mas qual que era a ideia da gente poder falar sobre o tempo? Espero não me devagar tanto, não me perder tanto, mas a ideia que nós vivemos num tempo e temos a percepção desse tempo de modo subjetivo, né? Além do tempo que a gente tem de modo cronológico. Então, nós, enquanto seres humanos que estamos aqui na nossa história, a gente vai lá e fala assim, quem sou eu aqui na fila do pão? Nós somos esse ser que vivencia esse tempo, esse momento aqui. E aí, para alguns, né, pode até chegar a pensar, então tá, a hora que acabar o meu tempo aqui, acabou a minha história. E isso é uma das coisas que a gente pode até mesmo falar sobre que a vida tem continuidade ou não, mas de um modo mais pragmático. Se alguém perpetua ainda a nossa história, né, nem sempre legado quer dizer que a gente deixou filho, deixou família, mas assim, a nossa história, se a nossa história ela tem algum legado, não quer dizer que a nossa existência também não se finda, porque a nossa narrativa ainda continua de algum modo, mesmo que seja contando, né, a fulana morreu, né, a história continua de algum jeito, de algum modo. E não precisa ser algo muito grande não, gente, aquela coisa assim, olha, eu faço arroz assim porque eu aprendi com a minha avó, né, eu gosto de determinadas flores porque aprendi com meu bisavô a cultivar rosas,
coisas que são da nossa existência, ela é construída nessa narrativa de tempo. E aí, nessa questão entre o tempo mesmo, eu já cheguei aqui fui eu que cheguei atrasado, e falando, olha gente, estamos gravando esse podcast aqui, hoje é dia segunda-feira, 30 de setembro, e na próxima segunda-feira já é 7 de outubro. Então, quando a gente menos esperar, assim, já estamos no Natal aqui, muito rápido. O tempo cronológico nosso, nós temos uma percepção, tempo cronológico, tempo de relógio, né? Os dias marcados no calendário, os meses e tudo mais. Mas a nossa percepção de tempo, ela é diferente. Por isso que algumas vezes em terapia a gente costuma falar assim, vai demandar um tempo determinado assunto. Aí a pessoa, mas quanto tempo? Quantas sessões eu vou fazer? Depende, não dá para saber. Porque tem coisas que a gente começa a fazer agora, né? Começa a plantar uma determinada semente, o Marcelo é professor de música, tá aí. Né? Você começa a treinar agora, quando menos espera, de repente parece que teu corpo aprendeu a fazer determinado acorde e você não sabe quanto tempo certo aquilo levou, por mais que você tenha ido em todas as aulas, mas que de repente você fala assim, mas não foi mental isso, simplesmente agora eu consigo fazer, eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais dinâmica, o corpo aprendeu. E essa experiência de tempo, a gente fala de tempo experiencial, né? Então, eu acho que foi por isso que a gente começou a conversar sobre isso aquele dia, Zars, se não foi, você me ajuda a lembrar. Mas era uma das coisas que me marca bastante, são pessoas que estão em processo de luto, né? Passaram por uma perda muito significativa, e aí acontece alguma coisa, ela rememora tudo. Já passaram, assim, cronologicamente, já se passaram, sei lá, 10 anos. Aí chega uma data comemorativa, algum evento muito marcante, a pessoa revive todo aquele luto, como se fosse naquele momento. E aí assim, mas já passou tanto tempo. Sim, o tempo cronológico, o tempo vivencial não. Então a gente vive e revive certas memórias, certas emoções, porque ele tem um tempo que não é marcado pelo relógio. A Lud estava aí concordando, eu acredito que ela tem bastante coisa também para acrescentar nesse assunto. São meus tiques nervosos, mas funcionou, que eu tenho coisas a dizer. Estava te ouvindo sobre o legado, né, sobre a memória, as pessoas que se vão e ficam de alguma forma. Eu me lembrei de uma entrevista com Paul McCartney recente. Paul McCartney é uma figura aqui que o Marcelo já polemizou um pouco, né? Mas é um momento da entrevista dele em que ele tá... Sabe aquela entrevista do cara que canta no carro? Que o cara vai dirigindo e canta com as pessoas? E aí o entrevistador falou, nossa, se meu avô tivesse aqui, ele ia se divertir muito, porque ele amava essa música. E o Paul McCartney fala, e ele está... Me arrepiou porque eu sinto muito isso como uma verdade, né? Então, eu tenho uma avó que foi uma pessoa muito presente, né? Que marcava muitas festas. Então, a gente revive, né? A pessoa pela memória, né? E aí é uma brincadeira com o tempo, né? Porque a pessoa não está mais, mas está, é meio uma viagem no tempo, né? E eu tenho uma outra situação recentíssima que envolve tempo e sincronicidade, já que é uma perspectiva mais filosófica ou meio física e psicológica, né? Porque o Jung, né, que desenvolveu o conceito de sincronicidade junto com um físico, né? Eu fui entrar num táxi, chamei o táxi, aí quando eu estava entrando no táxi, me veio uma pergunta para fazer para o I Ching, e a pergunta tinha a ver com o tempo. E aí eu entrei e geralmente, em geral, eu não gosto muito de conversar, né, com o taxista, meio arriscado, né, assim, melhor não conversar muito e tal. E a minha pergunta tinha a ver com o tempo, então era algo assim... Será que até o final do ano eu consigo fazer tal coisa? Pensei isso. Aí, quando eu ia perguntar para o Xing no celular, fazer uma perguntinha rápida ali, o taxista começou a falar de tempo, que faltavam X meses para acabar o ano. Ele começou a responder a minha pergunta.
Então, assim, porque o I Ching tem essa questão de você jogar varetas ou moedas para entrar num campo de aleatoriedade, só que foi criado ali com o taxista um campo em que ele começou a falar do tempo. E aí ele falou, já tá acabando, né? Do nada ele falou, eu entrei, falei, boa tarde, oi, tudo bem? Aquela coisa básica. Ele falou, já tá acabando, né? O quê? O ano já tá acabando. Eu, não, moço, o ano não tá acabando. A gente tá em setembro, ainda tem 3 meses. Muita coisa pode acontecer. A gente ficou num debate sobre eu achando que tinha muito tempo ainda e ele achando que estava acabando. E aí ele começou a dar exemplos sobre que ele estava querendo vender apartamento, comprar apartamento, e tinha tudo a ver com a minha pergunta, que eu obviamente não falei para ele. Ele começou a realmente responder minha pergunta, porque eu tinha pensado tinha a ver com comprar coisas e tal. Então, eu sempre fico no lado de que acha que tem muito tempo, e eu acho que a minha frase inicial foi: o tempo é uma ansiedade crônica, porque a ansiedade, né, a gente vive num mundo de ansiedades de fundo, né? Todo mundo lida com a ansiedade de uma forma ou outra, e a ansiedade tem a ver com o tempo, né? Vai dar tempo? O que vai acontecer amanhã? Né? Então, eu acho que esse pensamento que eu fico mais atrasada, né, no tempo, as pessoas achando que está acabando o ano e eu sempre achando que tem muito ano ainda pela frente, ajuda a lidar com a ansiedade e a pressa, né? Acho que a pressa também é um conceito que vem do tempo, da nossa noção subjetiva de tempo, e que gera muita ansiedade, né? A Ju falou sobre o tempo subjetivo, né? Que a gente estuda em psicologia, né? Que a gente, se tem alguma coisa interessante, alguma coisa que eu estou curtindo, o tempo passa muito rápido. Se eu estou entediado, o tempo passa mais devagar, né? Então tem uma coisa misteriosa no tempo, né? De passar mais devagar ou mais rápido, dependendo do meu estado emocional, né? Viu, vocês duas falaram uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu até anotei aqui, vocês colocaram, acho que a Ju falou sobre legado, né? Sobre esse, vamos dizer assim, o tempo que a gente, vamos dizer assim, viveu para trás e tipo, até onde a gente vai, findou, por exemplo. E toda essa memória, né, tudo isso que ficou ali para trás, que você fica revivendo na memória, que daí você deu o exemplo do Paul McCartney ali, é como se realmente você, tipo, você sabe que, por exemplo, perdeu alguém, você sabe que essa pessoa lá pra trás, você perdeu ela, sei lá, 10 anos atrás, vamos colocar assim, mas quando você lembra de coisas que você viveu da pessoa, você não tem essa mesma coisa. Lógico, provavelmente você vai ter uma visão da pessoa daquela época, né, na tua cabeça, mas é como se ela estivesse ali realmente. Mas eu não tinha pensado nessa noção de tempo e história, né, que a gente deixa, né, tipo, que a pessoa, tipo assim, a gente, sei lá, morre e isso, por exemplo, vai ficar de alguma forma, né. Eu não tenho filhos, né, eu e a Bruna, a gente não pretende ter filhos, né, foi uma conversa que a gente já teve há vários anos, assim. E os nossos filhos são os gatos, né? Assim que a gente tem. E a gente meio que... Tipo assim, o que a gente vai deixar? Vamos dizer assim, as pessoas perguntam, o que vocês vão deixar e tal. E daí eu fico pensando nisso, tipo assim, no meu caso, eu penso muito disso, tipo, que o que vai ficar é, tipo assim, a produção musical que eu fiz, de alguma forma tá aí. E eu penso nisso quando eu vou escutar, sei lá, o John Coltrane, que é um cara que morreu lá nos anos 60, sabe? Tipo, eu escuto ele até hoje e ele tá, na minha memória, ele é vivo, sabe? Ou o Kurt Cobain, do Nirvana, que, né, na minha memória tá acontecendo ainda, sabe? Aquela ideia. Eu nunca vou ver nada novo dele, assim, talvez, né? Mas, a não ser que acharem alguma coisa, né, perdida. Mas eu achei muito legal essa noção, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, do tempo desse jeito, sabe? Assim, é como se o tempo todo ali na tua cabeça, você esquece o lance cronológico do negócio ali, o negócio de contar o tempo cronológico, sei lá. Você fica pensando mais em memórias e recordações que tem a ver com o tempo também, mas sei lá. E a outra coisa que eu fiquei pensando é sobre a noção do tempo que vocês colocaram, né? Tipo assim, o tempo, ele é igual,
cronologicamente para todo mundo, não é? Se você for ver, né? Tipo, o tempo passa igual para todo mundo, né? Mas será? Tipo assim, que por exemplo, pra Ju, que tem uma bebê em casa, assim, né? Pra Lud, que tem outra rotina, pra mim, sabe? Pro Goya, pra qualquer outras pessoas, assim. Assim, cronologicamente ali, né? Pensando no relógio, o tempo tá igual, mas será que ele passa realmente da mesma forma? Eu digo essa noção do tempo que a gente tem. Porque dá a impressão de que muita gente chega, às vezes, assim, e fala assim, nossa, essa semana passou rápido, acabou já. E teve uma semana, acho que foi na semana passada ou na outra, que eu fiz tanta coisa na semana, que a hora que chegou o final de semana, que era domingo, eu tive a sensação de que não passou rápido, sabe? De que eu falei, caramba, meu, tipo, demorou pra passar esse negócio, sabe? Como demorou pra chegar domingo, sabe? Assim... E por causa de um monte de coisa que eu fui vendo que eu fui em tal lugar, fiz tal coisa, fiz não sei o que e tal. E da mesma forma, às vezes acontece, tipo, de demorar pra caramba pra acabar uma coisa, tipo, que você não tá, né? Por exemplo, eu tô lendo Periféricos, que a Lud traduziu, e esse livro não acaba, é infinito. Tipo, tá muito difícil. Enfim, mas essas duas questões que eu fiquei pensando. Então, assim, a questão que eu queria deixar pra vocês duas. Vocês acham que o tempo é igual pra todo mundo? Que ele passa do mesmo jeito? A noção de tempo que a gente tem é igual? Ou não? Pega a pessoa com salário mínimo ali, que o dinheiro acaba no dia 5, para ver como não demora para passar para o próximo pagamento. Né? Eu acho que vai muito das nossas responsabilidades, né? As nossas expectativas, né? O que eu quero fazer para esse ano, que a Lud estava falando. E aí, vai dar tempo ou não vai dar tempo? Porque tudo que a gente planeja e pretende fazer utilizando o tempo depende de uma ação nossa. E por que essa coisa do tempo, por que tem tanto, fala-se muito, né, na filosofia? Martin Heidegger tem um livro que chama Ser e Tempo, que é uma das coisas que a gente fala, que ele fala bastante ali, é sobre esse ser que vivencia esse tempo, e como ele vivencia esse tempo, e que é devido a essa experiência com o tempo, que ele percebe esse finito, né, porque sabe que vai morrer, sabe que tem um tempo para acabar. O que acontece é que a gente não questiona, a gente normalmente não para muito para poder falar sobre finitude, porque falar sobre tempo é falar sobre finitude. Tudo vai acabar. Daqui a pouco a gente acaba a gravação do podcast e ele acabou, encerrou. Esse tempo não volta mais. Ele fica uma marca, ele fica uma marca no eterno. Ele existiu, isso aqui na metafísica ele existe, não é perdido, não fica no vazio, né? O que aconteceu. Mas essa questão de todo mundo tem as mesmas 24 horas, a gente entra num outro ponto. Quais os privilégios que cada um tem, vem frente às suas responsabilidades para poder viver essas 24 horas. E aí vai entrar o advento do capitalismo que está aí, né? Se você tem que trabalhar, quem mora em São Paulo, tem que trabalhar 8 horas por dia, e que para poder chegar nesse trabalho às 8, precisa sair de casa às 5h30 da manhã, é uma sacanagem falar para essa pessoa que ela tem as mesmas 24 horas. É muita sacanagem. Então, são... foi isso mesmo! Porque a gente estava conversando também sobre isso. Mas então, não são... no relógio, um dia é um dia. A vivência de cada pessoa não é a mesma vivência. Não é. A gente precisa entender a questão, todas as questões sociais que tem ali, que permeia, e os privilégios que alguns têm que outros não têm. Mas só pra pontuar a risada da Julie, eu lembrei da onde a gente tava falando sobre isso, que a gente comentou uma vez sobre a filha do Renato Aragão fazendo uns vídeos sobre coach e tal.
dando lição, assim, e ela falava sobre isso, mais ou menos, que cada um tem o seu... Cada um tem as mesmas 24 horas. Aí eu lembrei disso, daí quando a Gil falou das 24 horas, eu lembrei, falei, não, era disso, era daí que veio mais ou menos aquela conversa. Então foi isso mesmo, fecha parênteses. Passo a bola para Luiz. Eu acho que a essência do capitalismo é impedir que as pessoas vivam, ou seja, que usufruam do tempo, porque eu vou ter que sempre pensar na produtividade, na conta que eu vou pagar, a gente está sempre no futuro, porque a gente funciona sob pressão, né? Então, acho que quando a gente pensa em tempo com essa perspectiva mais sociológica, né? É bem desanimador, né? Porque, como a Ju falou, as pessoas não têm escolha, né, sobre o que fazer com o tempo delas, e não usufrui, está sempre guardando, e até quem tem mais, vamos pensar numa figura polêmica também, o cara lá do X, do Twitter, que são as pessoas bilionárias, né, milionárias, que elas, se ele é milionário, ele tem que se tornar bilionário, então não tem limite isso, então também junto com aquela questão do que vai deixar, né, então para essas pessoas deixar, né, milhões, propriedades, tudo para as gerações, para os filhos, para os descendentes, é uma desculpa para não deixar ninguém viver, porque eu vou explorar todo mundo das empresas, né, tô sumonando aqui o nosso amigo Michel agora, né, que quando fala de capitalismo fica mais crítica, né, a situação. Porque é isso, né? Acúmulo e nunca sentir o tempo, né? Usufruir o tempo. Na verdade, não viver, né? As pessoas não vivem porque tem que acumular para deixar. Então, eu gosto muito daquela frase, ninguém almoça duas vezes, né? Então, a pessoa não precisa ter mais de 10 milhões, acho que seria um limite universal aí, né? A partir de 10 milhões, o cara vai usufruir o quê? Ele dá desculpa de aumentar o poder, a influência, mas não de viver e usufruir, né? Deixar para os descendentes e tal, né? O Marcelo falou sobre ter filhos, né? E deixar coisas. Eu venho de uma família de classe média, né, que tem muito isso, né, que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu vou deixar, que eu tenho que deixar imóvel, tenho que deixar alguma coisa. Aí a pessoa não vive, se sacrifica, e os filhos vão falar, cadê meu imóvel que meu pai teria deixado para mim, né? Eu não costumo nunca pensar sobre isso, sobre o que eu vou deixar. E eu gosto muito de ser advogada do diabo na questão do tempo, que é uma visão mais filosófica, porque eu não vou entrar em física quântica, essas coisas, né, que eu não domino, mas filosoficamente eu gosto muito de ser advogada do diabo da ideia de que o tempo não existe, né, e combina com a questão da sincronicidade do I Ching, mas o tempo, ele tem a ver para a gente com a ideia de causalidade, né? Uma coisa leva a outra, o passado leva ao futuro. Então, essa visão de tempo que a gente vive imerso numa visão de tempo, agora na era da informação, tudo, né? A gente tem muita informação, a gente conta às vezes os vídeos, né? Tem 30 segundos, então é tudo muito rápido, né? E a gente... É tudo muito rápido e a gente vive contando os segundos, né? Milésimos de segundo e tal. Mas tem essa relação de causa, né? Causa e consequência. Então a gente fica muito preso a aconteceu algo antes, no passado, então no futuro a gente fica querendo prever, né? E assim a gente fica preso ao passado e impede as coisas de mudarem, de acontecer alguma coisa nova. Aí eu já sei que quando aconteceu antes foi assim, então no futuro vai ser assim, aí a gente não vive o presente. Essa ideia de que o tempo não existe tem a ver com a ideia de que só existe o agora, né? E que eu posso mudar o passado. Eu acredito muito que a gente pode mudar o passado, né?
tem fatos, né, que a gente pode falar, por exemplo, sobre guerra, né? As guerras, elas são muito ligadas ao tempo, né? Então eu sei que ano começou a Primeira Guerra Mundial, que ano terminou. Isso é uma ilusão, porque a guerra em si, ela começa antes daquela declaração que oficialmente começou naquele dia, né? Antes, as coisas que levaram à guerra são totalmente relacionadas, né? Uhum. Temos um historiador, eu estou falando de guerra, ainda bem que eu não estou falando muitos detalhes, eu estou falando sobre o tempo, como se convenciona, né? Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, é isso? Isso. Só que a gente convencionou a concordar, né, que foi nesse ano que começou. Mas enquanto o evento em si, a importância que tem a guerra, as consequências que tem na vida das pessoas, começou antes e terminou depois de 1918, porque as consequências continuam. Então, filosoficamente, a gente pega assim, um evento, ele é uma prova de que o tempo existe e tem aquele ano, que a gente não tem discussão, né, de que começou naquele dia, naquele ano. Mas se você considerar a guerra como um evento que tem consequências, né, para frente e para trás, ali daquele período que a gente convencionou, dizer que foi a duração da guerra, é difícil mensurar, né, é difícil definir. Então, acho que a noção de tempo mais filosófica, ela escapa da noção psicológica, sociológica, histórica, né? E tudo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gente jogou um dado aqui e fizemos uma troca. Summonamos aqui o Mário. Então, vocês vão ouvir agora o Mário. Ju teve que dar uma saidinha e Mário entrou no lugar dela, então foi um jutsu que eles fizeram lá, de troca. Então, seja bem-vindo novamente, Mário. A gente estava lembrando que o Mário participou do episódio 165, que a gente... Pertencimento? Era pertencimento mesmo? Era autor e obra. Uma coisa assim, eu não lembro eu não lembro o... Opa, peraí que... Vocês travaram. Calma aí. Voltou? Estou aqui. Tive um probleminha de conexão, mas estou de volta. Então, como eu estava falando, o Mário já participou do episódio 165, que a gente não lembra o título, mas a gente vai descobrir até o final do programa. E voltamos aqui com ele. A gente está falando hoje sobre tempo, né? E bora lá, agora dá o seu pitaco aí, como historiador e professor e tudo mais. E aí é bacana, porque eu cheguei aqui, eu já estava ouvindo a Ludmila falando sobre esse conceito de tempo tal, e aí é bacana que dentro da história, né, como o nosso um dos nossos grandes que gira a roda da história, digamos assim, é o tempo, né? Tanto que uma das definições de história do Mark Bloch é a história é o estudo das ações dos homens no tempo, né, as ações da humanidade no tempo. Então, aonde tem ação humana, né, há o estudo da história. E aí, ao longo da sua existência. E aí é bacana porque existem muitos conceitos de tempo dentro da história também. Então, tem tempo curto, tempo longo, que vai ser tipo um pequeno período de tempo estudado de algum acontecimento. Um período longo pode ser, por exemplo, a história de uma civilização, sabe? Um tempo curto é, por exemplo, uma ação que ocorreu em uma cidade específica da Europa que é interessante se estudar, porque ela diz muito sobre os costumes locais, os costumes da época, como, por exemplo, tem o grande massacre de gatos, que acho que ocorreu em Paris, sabe, que era uma galera que estava meio putaça com os patrões, e aí eles acabaram matando gatos da cidade toda, sabe, por causa disso. Então foi uma coisa que levou a outra, mas ainda assim, é um tempo curto, digamos assim. E esse conceito de tempo, né, já foi falado aqui provavelmente que é um construto humano, né, é uma construção completamente humana, a noção desse tempo cronológico que nós temos, que é uma das formas
de se estudar a história, né, que é essa coisa do cronológico, mas também existe o tempo histórico, que seria o tempo dos acontecimentos históricos, digamos assim. E o tempo histórico é, por exemplo, conseguir enxergar que em um mesmo recorte temporal existem diversos povos, diversas sociedades, e cada uma delas vai estar vivendo, digamos assim, em um tempo diferente, sabe? Então, um exemplo é assim, sei lá, enquanto os europeus estavam ali, tipo, começando a cruzar os oceanos em busca de especiarias, o Império Azteca estava se formando, sabe? E aí, eu até, quando a Ju falou que ia participar desse episódio sobre o tempo e tal, eu falei uma coisa para ela, que aí logo depois eu falei, eu gostaria de participar desse episódio para conversar. Que muitas vezes a gente não tem essa noção até do tempo cronológico das coisas, tipo, da história da humanidade, que nessas andanças assim, de internet a gente acaba chegando que, por exemplo, Cleópatra, né, a rainha Cleópatra, ela está muito mais perto da fundação do primeiro Pizza Hut do que das construções das pirâmides de Gizé. Caraca. Nossa, até me arrepiei agora. Como que é isso? Bagulho. Sim, cara, você vê. Porque assim, cronologicamente ela está muito mais próximo disso do que da construção das pirâmides, porque se não me engano ela é do final da virada do ano. Tipo, isso seria porque foi uma civilização que durou muito, né? Sim, foi uma civilização extremamente duradoura, que foi, acho que de 2500 a.C. a 500, 600 a.C., como uma civilização que a gente conhece como civilização egípcia, mas que não deixou de existir. Que continuou existindo, só que dominado por diferentes povos. Foram os gregos, foram os macedônicos, né? Gregos, macedônicos, os romanos, os muçulmanos, os ingleses e por aí vai, sabe? Então a gente tem isso. E é muito bacana da gente enxergar a história, né? Como a Ludmila falou, como esse processo ininterrupto, né? O tempo como um processo ininterrupto, porque eu falo isso até em sala de aula. Quando a gente estuda a história, parece que é como se a gente estivesse estudando vários recortes e você está vendo, tipo, um quadro. Tá, esse quadro aqui é sobre colonização do Brasil. Esse quadro aqui é sobre a economia do ouro no Brasil. Esse quadro aqui é sobre revolução industrial. Sem entender que essas coisas estavam acontecendo todas ao mesmo tempo. Não são quadros separados, mas são focos no big picture, né, no quadro maior em que tudo se encaixa. Porque a gente pensa, tipo, só a gente... É muito louco quando a gente para pensar nessas coisas assim. Napoleão estava existindo na Europa, fazendo suas guerras, e isso fez com que a família real saísse de Portugal e viesse para o Brasil. Então, assim, depois que a Europa já tinha passado pela primeira Revolução Industrial, estava se encaminhando para a segunda, a gente teve as guerras napoleônicas e tudo mais, o Brasil estava num processo histórico completamente diferente, com revoltas nativistas e tudo mais. Isso tudo acontecendo junto. Ao mesmo tempo que a gente vai lá no Japão, por exemplo, eles estão passando pela Revolução Meiji, que a gente vê no Samurai X. Né, Era Meiji. Era Meiji ali do Samurai X, do último samurai e tal. Que 60, 50 anos depois, a gente vai começar a ter a Guerra de Secessão. Então, ver isso, cara, dá uma noção de tempo muito, muito maior pra gente, e que a gente consegue perceber que, assim, sei lá, é muito louco pensar em toda essa extensão. Que como hoje o tempo parece que tá mais curto também, por causa de todos os acontecimentos que cada dia parece que as coisas vão bombardeando. Pode entrar num paradoxo. Será que são as coisas que estão acontecendo mais ou só a gente que tem mais informação disso? Ô Mário, deixa eu perguntar, já que você falou de história e tal. Por exemplo, a história é uma ciência, né, gente, né, que
ela é viva, né? Porque, assim, acho que como qualquer outra ciência também, mas, assim, a história não é só estudar o passado, né? Vamos dizer assim, né? A gente tem essa noção de que a história está sendo construída a cada dia que passa, né? Então, ela é um negócio que tá constante ali sendo construído, e até você colocou essa relação de tempo, né? Com o que a história tem e tal. Como que é isso daí? Por exemplo... a gente, o que está sendo construído agora, historicamente, né, no mundo, em tudo que a gente se relaciona, né, onde você está, onde eu tô, ou no mundo que a gente vive, a gente vai... Como que é um historiador olhar para isso, quero dizer assim, porque eu penso assim, que nem tá rolando a guerra da Ucrânia, essas coisas todas aí, e a gente... Beleza, tá estudando isso aqui, tá vendo o que tá acontecendo, tem eleição, tem não sei o que e tal, mas a gente vai olhar, a gente que não é historiador, por exemplo, a gente vai olhar para isso como um acontecimento cotidiano do dia a dia. A gente só vai ter noção de que isso foi um acontecimento, sei lá, grandioso, ou sei lá, não sei como é que são as palavras assim, mas que ficou marcado, escrito, né, vamos dizer assim, daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Como eu lembro que nos anos 90 a gente estudava muito sobre o processo de globalização, a camada de ozônio, toda aquela coisa, né? Tipo, daí teve a eco, não sei o que lá, e assim... como que é essa noção para quem estuda isso constantemente o tempo todo, cara? Cara, é que quando a gente se torna professor de história ou historiador e tal, que eu acho que são dois ramos diferentes dentro, né, do curso de história. Mas de qualquer forma, a gente tem a gente enxerga de outra forma, né? A gente tem uma visão um pouco diferente, exatamente porque a gente sabe que, por exemplo, a guerra da Ucrânia vai ser um grande acontecimento que vai ser estudado, né, pelas próximas gerações que vão vir. A pandemia de coronavírus é um processo que vai vir também, que vai ser estudado, certo? E o que acontece é que, assim, para se estudar história, precisa-se ter um distanciamento, né, desde que seja temporal, um distanciamento para se estudar o acontecimento, principalmente porque nós vamos pegar as pessoas que escreveram sobre aquilo, que viveram, que deixaram relatos, para fazer esse apanhado a partir, né, dos conceitos históricos, para montar, então, esse conhecimento histórico que vai ser perpassado. Mas existem alguns ramos, assim, porque a história que é feita no momento é jornalismo, sabe? Então tem isso, mas também tem um ramo da história que chama História do Tempo Presente, que é essa história mais próxima dos acontecimentos, né, no momento em que eles ocorrem. Então, a história do tempo presente puxa muito, né, suga bastante do jornalismo, e hoje em dia, com essa exposição muito grande de tudo nas mídias, sabe, tipo, nós conseguimos acompanhar a guerra na Ucrânia praticamente em tempo real das coisas que ocorrem, sabe, a partir dos próprios combatentes que estão ali, sabe, que transmitem as coisas pela internet, e as imagens e vídeos e tudo mais. Então, a história do tempo presente, ela puxa muito, né, desse jornalismo, dos acontecimentos, mas ainda assim, para se fazer o conhecimento histórico, eu acredito que tem que ter esse distanciamento, sabe? Tem que ocorrer alguma coisa, tem que aquela poeira baixar, para então o historiador vir e, né, buscar o conhecimento, né, produzir o conhecimento histórico a partir daquilo, né? Então, eu sei que muitas das coisas que nós vemos, elas é daquelas que vão estar nos livros de história daqui a alguns anos, sabe? Mas esse distanciamento é necessário até para a gente não cair num viés político, num viés ideológico, né, não deixar com que isso acabe atrapalhando a produção histórica. É lógico que é impossível a gente se distanciar disso, né? Não tem como. A gente até... Essa era uma das coisas que a gente conversou aqui no episódio que eu participei, né? Que não tem como você se distanciar daquilo que você produz, né? Vai um pouco de si, vai um pouco da sua visão, vai um pouco do que você acredita, né? Da sua visão histórica e tal.
A gente vai Então, lembrar. o Mário falou sobre a questão da história sendo feita, história contemporânea, ultra contemporânea, né? E achei bem interessante, porque realmente na guerra da Ucrânia, a Palestina, né? Agora as pessoas estão vivendo ali, né? Os soldados, as vítimas, relatando, né? Eu tô vendo uma bomba ali, alguém me ajuda e tudo. Mas eu acho que quem estuda história, aí complementando meio que a visão, né, mais técnica do Mário, a pessoa percebe aqui está acontecendo um fato histórico. Isso aqui certamente vai para os livros de história, né? Um fato histórico, né? Mas achei interessante a relação que ele fez com o jornalismo, né? Então, que se confunde cada vez mais, mas que por outro lado ele alertou, eu acho que ficou na gravação, né? Sobre o cuidado que a gente tem que ter para não interpretar com o viés, né, do momento, que é diferente da visão histórica, até pegando o que o Marcelo falou de ser uma ciência, né? Então tem um método, tem uma forma cuidadosa de se fazer. Eu me lembrei, eu sou leitora de comentários no YouTube, né? E eu adoro pesquisar pré-história, coisas de pré-história. E também que encontra com o meu estudo do I Ching, que eu fico louca, porque tem coisas de 8 mil anos atrás, aí chega um momento em que a mitologia se confunde totalmente, né? Então tem o rei tal, eu tô lendo sobre os reis, aí o rei tal, ele tinha corpo de serpente, né? E ele flutuava lá, peraí, né? Mas aí nos comentários as pessoas falando sobre, descobriu-se um desenho nas cavernas pela datação de carbono e tal, né? E aí tem umas pessoas que não entendem nada, né? E falam, isso aí é conversa, porque já existia não sei o que muito antes disso, as pessoas ficam muito confusas, né? Mas ninguém estava falando que aquela datação super antiga é a mais antiga que existe. Então, estão informando que descobriu-se em tal lugar, tal. E as pessoas ficam muito confusas com essa questão de qual o valor daquela informação, que aí tem a ver com divulgação científica, que é um assunto que eu gosto também, né? Então, os arqueólogos, né, e junta, né, arqueologia com história, tudo, trazem um dado que vai ser interpretado, né, por historiadores, e esse dado tem que ser, acho que antes dele ser analisado, contextualizado, já se joga a notícia, né, como essa notícia aqui vai chamar atenção e dar muitos cliques e tal. E as pessoas ficam também com dificuldade de interpretar, né? Que importância que tem um desenho na caverna tal, né? E aí começa a questionar o método, né? Esse negócio de datação de carbono é papo furado, porque já existia desenhos mais antigos, enfim. Mas eu gosto muito de estudar esse limite ali da história antiga. Inclusive na escola onde eu estudei, ensino médio, todo não tinha história antiga, né? Acho que em São Paulo tem mais. No Rio não tinha, né, história antiga, porque pegando um pouco a coisa da subjetividade que a gente estava falando antes, a história tem uma coisa assim, se eu não sei, se não foi documentado, é como se não tivesse acontecido, né? Então não sei o que veio antes disso, então a gente age e vive como se não tivesse acontecido, né? Pode falar. Eu queria, puxando esse negócio que você falou, por exemplo, o desenho antigo que aparece um rei tal, com corpo de serpente que flutua, e 4 braços e asas e tal. E é muito bacana que tem uma área da história que fala assim, se não há nenhuma fonte que traga alguma outra informação desmentindo isso, nós temos que interpretar isso como uma fonte. Eba! Segura, sabe? Existe uma área da história que diz isso, sabe? É uma área que funciona junto com a antropologia, assim, tal, que eu lembro, assim, lá quando eu fiz faculdade, né? Que a gente leu um texto, eu não vou lembrar qual que é o antropólogo que fala isso. Mas, assim, se não há outras fontes que desmentem ou que falam, não, isso aí é uma simbologia, porque o rei era forte, era astuto, ele tinha, sei lá, um grande reino, ele conquistou, coisas assim. Então, tipo, tem-se isso como uma fonte confiável, vamos continuar o estudo a partir disso, sabe? Que aí isso surgiu bastante
quando se estuda, por exemplo, Grécia Antiga, que a Grécia Antiga não existem muitas fontes que resistiram ao tempo para a gente saber como era. Então, uma das fontes mais seguras que se tem são os livros de Homero, sabe? Uhum. Que aí tem os deuses, tem os acontecimentos, tem toda a mitologia que vem junto com isso, sabe? Então, tem que se colocar em xeque isso também, sabe? Para quando você está estudando um período antigo. É lógico que, assim, nós tendo uma visão mais racional, tal, a gente sabe, não, isso daí é uma simbologia, né? Porém, era isso que eles acreditavam, tá? Isso está colocado aí, então vamos partir desse conhecimento que nós temos sobre tal coisa. E eu só queria falar também que eu também adoro estudar pré-história. Eu acho que é uma das coisas, assim, que infelizmente é esquecida, mas, assim, é muito legal de estudar, porque e é muito legal, assim, porque a gente estudou um negócio quando nós estávamos no colégio, só que hoje em dia são outras coisas diferentes. Existem muito mais informação, muito mais conhecimento em cima disso, porque não lembro onde que eu vi, tipo, por que nós não tínhamos tanto conhecimento sobre diversas áreas da ciência, a história inclusa, a arqueologia inclusa, porque não se tinha tecnologia o suficiente para se descobrir isso. E agora a gente tem cada vez mais, sabe? Por exemplo, eu lembro que eu vi um estudo de uma galera que fez uma descoberta arqueológica importante estudando as bactérias que estavam no cocô que eles acharam de um grupo humano que residiu em tal lugar, sabe? Então, tipo, é muito legal isso, é muito bacana, porque, assim, são diversas áreas da ciência, sabe, que estão agindo em consonância, certo? Ressoando uniformemente para trazer um conhecimento que vai só engrandecer a história da humanidade. Isso é maravilhoso. Quando você falou isso de que se ninguém desmentiu, aconteceu, eu comemorei, porque eu quero acreditar no rei que tem corpo de serpente e a biologia que se vire. O novo Darwin aí que explica como que a serpente virou perninha ou alguma coisa assim. Mas e essa questão que você falou da interdisciplinaridade, né? Por exemplo, o feminismo, ele pode ser afetado, né, todo o discurso feminista, por uma descoberta de ossos de mulher enterrados junto com instrumentos de caça, né? Você falou, as mulheres têm essa narrativa de que o homem ele caçava, ele saía para caçar, ele era mais forte, tinha que lutar com o bisão lá, mas as mulheres também caçavam. Tem provas, né, de que em algum lugar ali, se ela foi enterrada com aqueles instrumentos, é porque ela era caçadora, né? Então, acho que a pré-história pode afetar bastante, né, tanto quanto a história. Eu acho que é muito bacana a gente ver isso, porque nós não podemos generalizar de nenhuma das duas formas. Não dá pra gente ter um achado arqueológico dele e falar todas as mulheres na pré-história caçavam. Não. Tinha muita coisa acontecendo. Isso que a galera também não entende. Na pré-história tinha muita coisa acontecendo. Não era um grupo humano que viveu ali na África e ele sozinho começou a viver ali, foi se espalhando e tal. Não. Tinham grupos de hominídeos aqui, tinham outros grupos do gênero Homo em tal lugar. O Homo sapiens é só um do gênero Homo, de outros que surgiram também e que não eram o único, sabe, que por muito tempo coexistiram. A única coisa que ele foi o único que sobreviveu. Então tem muita coisa que acontece. Mulheres que caçam, homens caçam, mulheres que descobriram a agricultura, sabe, na observação. Então tem muita coisa que acontece. Eu acho que ter essa noção dessa grandiosidade da história humana e não ter um reducionismo é importantíssimo para a gente também ter essa noção de como o tempo foi passando e como a partir do tempo passando houve-se essa construção
da humanidade. É muito legal isso. Viu? Eu tava pensando aqui, a Lud falou da interdisciplinaridade. Nossa, que palavra difícil. Tipo assim, essa noção de tempo que a gente tem, né? Pensando no tempo histórico que você está colocando, e antes até com a Ju, a gente estava falando dessa noção, né? Como, por exemplo, uma pessoa numa situação financeira tipo assim, mais favorável, a noção de tempo que ela tem, né, tipo assim, de que o tempo passa para ela é diferente de uma pessoa que talvez não precisa trabalhar, ou talvez tenha um emprego que ganhe muito mais dinheiro e assim por diante. E pra gente ter essa noção toda, assim, a gente tem que ter essa interconexão com tudo, né, que acontece. Você estava falando da história que estava acontecendo lá na Europa, e da história que ao mesmo tempo estava acontecendo no Brasil, vamos dizer assim, né? Ou da civilização azteca. Estava acontecendo ao mesmo tempo, mas eles estavam em, talvez, tempos diferentes de evolução, sei lá, vamos dizer assim, períodos diferentes dentro daquela civilização, né? A mesma coisa do Brasil e tal. E é muito, cara, é muito bizarro pensar nisso daí. Já me veio a série Dark na cabeça. Porque se você, não sei, você assistiu Dark, vocês assistiram Dark, né? Não, a Lud não é muito da série, né, Lud? Eu assisti. Minha resposta é de alguma coisa. Então, porque no Dark a sensação de tempo que a gente tem é de que passado, presente e futuro são uma coisa só. É como se fosse um carrossel que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa história que você está vendo aqui na primeira temporada, quando você assiste ela lá na terceira temporada, ela está acontecendo ao mesmo tempo. Então, como se fosse uma coisa só. Daí tem aquele símbolo da cobra devorando a cabeça, né? É Ouroboros, né? Eu acho que é. Que tem essa coisa de looping, né? E Tales from the Loop, Lu, tem a mesma sensação, mesma coisa. Então, de que tá um looping constante ali acontecendo. É muito bizarro de pensar isso, cara. Tipo, dessa noção do tempo que a gente tem, das coisas estarem conectadas com tudo ao mesmo tempo acontecendo, cara. Eu tava pensando nisso e me veio na cabeça Vocês conhecem o ponto de mutação do... como é que fala o nome dele? Capra, né? Fritjof Capra, né? Que ele fala sobre... Ouvi falar já. Tem um filme que é baseado nesse estudo dele. Ele fala sobre essas... Que todas as coisas estão conectadas, né? Daí tem um ramo da pedagogia que vai mais para esse caminho da interdisciplinaridade, né? De que, eu não posso estudar... Que veio daí a Escola da Ponte, tem um pouco disso. Eu não posso estudar a matemática isolada, a história isolada. Eu tenho que relacionar isso tudo, porque isso que é o conhecimento mais amplo, vamos dizer assim. E ele tem um pouco dessa pegada da complexidade, né? De tudo estar conectado, né? Esse filme, Ponto de Mutação é o nome do livro dele, tem um filme chamado Mind Walk, uma coisa assim, onde tem no YouTube esse filme, eu já assisti várias vezes, onde tem um senador, um candidato à presidência americano, vai visitar um amigo dele na Europa, vésperas da eleição, para trocar uma ideia sobre várias coisas, assim, ter meio que um guia, vamos dizer assim. E esse amigo dele é um artista. E esse amigo dele fala assim: vamos dar uma volta, vamos passear num castelo lá, que é um museu. E lá eles encontram uma cientista. Então, assim, é um político, né? Um artista e uma cientista trocando ideias sobre a vida, né? Sobre o universo, o que vai acontecendo. E daí eles falam exatamente sobre essas conexões que tudo tem, sabe? É muito legal a ideia do filme. O filme inteiro é eles andando pelo castelo conversando. É isso. Mas é muito interessante. E daí me veio essas coisas na cabeça de que o tempo ele tá o tempo todo, ficou redundante. Mas a gente tá o tempo todo vivendo as coisas ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tendo essa noção do tempo. Caralho, não consigo parar de falar tempo. Mas redundância é bom, eu gosto. Então é bem isso, né? Não sei se eu consegui. É inevitável, às vezes. Então. Mas caraca, me explodiu um pouco, assim. Me senti o Carl Sagan aqui.
Né? Mas é muito louco pensar como todas as coisas estão conectadas. E é real, cara, tá tudo conectado. Mas assim, na nossa visão muito limitada da vida que a gente tem, né? Tudo vai estar extremamente limitado. É só pensar, tipo, o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, tipo, para gravar esse podcast, eu tenho que retornar desde o primeiro momento que eu conheci a Ju, sabe? E, tipo, retornar isso ainda anterior, tipo, nos relacionamentos que deram errado para chegar até esse momento, para saber o que eu queria, para a pessoa que eu junto, para a gente conhecer essas pessoas, e aí e a gente tá aqui. Certo? Então, tipo, são muitos pontinhos que vão se abrindo nessa teia de acontecimentos, sabe? Que é muito bacana de pensar, eu acho que isso que é muito legal de pensar o tempo. Pensar o tempo como uma linha só funciona para a gente estudar a história, para entender, né, as divisões do tempo cronológico, entender tipo, o que veio antes, o que veio depois e tudo mais. Mas o tempo mesmo ele é como se fosse uma grande teia, né, de todos os acontecimentos se ligando e retornando e indo, sabe? Não tem uma linearidade total, sabe? Ele vai se expandindo, né? Mas ainda assim com tudo junto. E que dá. É muito louco. O Mário chegou falando que o tempo é um construto, né? Eu acho muito importante falar isso, né? Então, o construto, ele é uma ideia puramente mental que a gente usa para criar uma teoria. Então, se é importante estudar a história, e é importantíssimo, né, estudar a história, eu preciso desse construto, né, que é linear. Então, tem um passado e a vida vai se movendo num fluxo para o futuro. Mas, na verdade, né, filosoficamente, né, acho que a minha frase, não sei se foi a minha frase de início, mas eu sempre, eu falei em algum momento aqui que o tempo não existe. São muitos filósofos, né, acho que Platão já falava que o tempo não existe, e agora vários, provavelmente Deepak Chopra, que a gente está sempre no centro do agora, mas a mente é limitada, né? A gente não consegue conceber esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo agora, que provavelmente está mais próximo da realidade, né? Mas eu queria fazer só uma observaçãozinha sobre o rei do corpo de serpente de novo, porque ele é o responsável por a gente estar falando aqui pelo computador, porque a linguagem binária de 1 e 0 veio do Yin Yang, que veio desse rei de corpo de serpente. Ele que trouxe a ideia, né, de Yin Yang, que tudo vem de uma força masculina e feminina. E aí o Leibniz, que acho que é alemão, né, matemático, tinha um amigo na China, se correspondendo com ele, falou: achei um livro aqui que acho que tem a ver com o que você está estudando aí, tentando criar uma linguagem binária, pode te ajudar. Inclusive, o Leibniz, muito eticamente ou respeitosamente, o título do paper dele lá, quando ele informou que descobriu a linguagem binária, menciona o I Ching. Então, ele dá o crédito, né, que acho que tem meio que um costume ocidental de não dar crédito para as origens, né, falando de história da ciência, assim. Então, por isso que ele está presente aqui no meu ouvido, aqui falando eu sou responsável por vocês estarem aí com essa tecnologia toda. Então, mitologia e história se encontrando. Falou do tudo e todo lugar ao mesmo tempo, esse filme também tem uma noção do tempo muito maluca, né, assim, tipo, que é o que eu tava falando, né, de tudo acontecendo literalmente ao mesmo tempo, né, em várias dimensões e várias, né, vamos pensar assim, né, bem maluco isso daí também. Mas assim, o Mário falou sobre a gente pensar o tempo linear, né, como uma maneira de estudar, né, como uma
né, para você datar, né, aqui aconteceu isso, aqui, por exemplo, períodos de história, né, da música, né, esse período aqui foi o período clássico, porque foi assim, esse assado, esse aqui foi considerado tal coisa, mas mesmo assim, nada é, voltando lá pro que a Lud estava falando quando você entrou, não é exato, né, é um conglomerado de situações que daquele período ali mais ou menos estavam acontecendo que foi datado, vamos dizer assim, viu a nomenclatura daquele período, é isso. Essa divisão é extremamente arbitrária que funciona para o povo de um lugar que segue um calendário. É que isso é mais fácil assim, porque quando a gente estuda sobre... Isso que é foda, quando a gente vai estudar sobre o tempo, normalmente tipo, no 6º ano, o cara não sabe nada. E depois vai retornar para falar alguma coisa sobre isso no 1º ano do ensino médio, porque a molecada também não sabe de nada. Então, é difícil. Então, precisa ter essas discussões, assim, melhor, assim, tanto que eu perco, assim, aulas, né? Eu utilizo bastante das minhas aulas fora da data que eles desejam aqui no ensino, né, público do Paraná, para ficar conversando com eles sobre isso, sabe? Tipo, o que acontece, a noção de tempo, que a noção de tempo que a gente tem foi construída, o nosso calendário, ele foi pensado por causa disso. Outros povos utilizam outros calendários, sabe? Tem uma visão de tempo diferente. Aí tem a visão de tempo, por exemplo, o tempo natural, que é muito utilizado pelos povos originários e outros povos indígenas que tem por aí, que é o tempo do mundo, sabe? O tempo da chuva, o tempo do sol, o tempo das estações, sabe? Não é algo que vai ser medido, controlado e colocado, tipo, num negocinho oculto, sabe? E isso é bem louco. O Douglas Adams, se não me engano, ele tem uma frase sobre, tipo, que o ser humano, ele se acha o máximo porque ele acha que ele controla o tempo a partir de um negocinho que ele usa no pulso dele com a fita de couro enrugada. É maravilhoso. Douglas Adams é maravilhoso. Não sei se vocês já viram o Guia do Mochileiro das Galáxias. Do mochileiro, né? É bom. Leia, que é ótimo. Fala, Luiz. Não, eu lembrei que você está falando de povos originários, de outras noções, outras medições, né? Tem um povo que, eu não sei qual exatamente, mas que a gente tem essa noção do tempo é o que passou, né? Então, o tempo que está atrás da gente, futuro, vamos avançar para frente. E tem um povo que vê o passado como o que está na frente. Porque o passado é o que eu vejo, é o que eu sei que aconteceu. O futuro é desconhecido, então o futuro está atrás, porque eu não, né, é oculto, e o passado na frente. Mas... eu acho muito importante, né? O Mário fala sobre a divisão arbitrária, né? Tem muita gente que fala o tempo não existe, mas tipo, o relógio existe, né? Então os eventos existem. E eu gosto muito de questionar também a noção de causalidade, né? Tem uma imagem que o Alan Watts traz sobre você tem uma fresta no muro e você vê uma cobra passando. Você vê a cabeça primeiro, essa coisa da gente ter uma estrutura limitada, né, da visão da realidade. Então, você vê a cabeça primeiro, depois você vê o corpo, depois você vê a cauda. Então, você acha que a cabeça é que causa o resto, né? A cabeça que é responsável por tudo que vai acontecer depois, dependendo do movimento. Mas se você tirar essa fresta e ver ela de outro ângulo, como as constelações, né, ver as coisas de outro ângulo, você pode ter uma noção de causalidade que levou ao quê e mudar toda essa compreensão da realidade. Por isso que uma das frases que eu gosto também de usar é que a realidade é uma muleta para quem não sabe lidar com a ficção científica, né? E o I Ching também. O I Ching é uma ciência que a gente não tem capacidade de compreender ainda, né? Por isso que um matemático alemão vai lá e usa aquilo, né? Mas... na verdade, eu nem lembro o que eu ia falar. Do filme. Eu lembrei do filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, a gente fala de viagem no tempo, né? Esse filme foi um marco na minha vida, né? Porque ele ajuda muito a gente falar por que não dá para prever
né, o futuro. Então, se o I Ching é um oráculo e as pessoas às vezes perguntam, né, vou passar na prova do concurso para ser professor de tal lugar. Então, esse filme mostra que você tem linhas e várias histórias, né, de viagem no tempo. Você tem possibilidades, né? Você pode ir para uma linha ou para outra, né? Então, nesse filme tem um esqueminha, né? Você consegue visualizar bem para onde que vai cada linha do tempo, dependendo do que acontece, né? Então, acho que o futuro tem possibilidades. Agora, por exemplo, a destruição do planeta, né? Que a gente está avançando para... existe, a gente tem esperança, né? Que tomando ali um atalho, né? Se conscientizando, né? Do que internamente, as pessoas que têm poder especialmente, a gente pode mudar o futuro, né? Se você pegar o atalho certo, né? Mas se não mudar... a gente tem que usar essa previsão da realidade baseada na experiência passada, né? Nos desastres que a gente já passou e tudo. Uhum. Tem ainda dentro dessa ideia do tempo, tem o relógio do fim do mundo, né? The Doomsday Clock, que ele agora ele está mais próximo da meia-noite que ele já teve. E aí, para os ouvintes que provavelmente podem não saber, não sei, o relógio do juízo final, né, do Doomsday Clock, ele foi inaugurado pós-Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, 47 ou 48, se não me engano. E ele foi por cientistas geopolíticos, né, cientistas políticos que pensaram nele. Eles pensaram, a gente vai fazer esse relógio, se o relógio chegar à meia-noite, é porque a humanidade se dizimou, a humanidade se destruiu. Então, e aí eles colocaram o relógio, acho que para 12 minutos, se não me engano, 12 minutos para meia-noite, quando ele foi feito. Quando teve a crise dos mísseis, em 1962, né, a crise dos mísseis em Cuba, ele chegou, acho que a 2 ou 3 minutos após o fim da Guerra Fria. Ele voltou algumas casas e foi, acho que para 17, 18 minutos para meia-noite. Na pandemia de 2020, né, do Covid-19, ele foi, acho que voltou para 3 minutos, e agora, por causa da guerra na Ucrânia e da ameaça do Putin de utilização de armas atômicas, né, no desenrolar dessa guerra, ele agora está em 90 segundos para meia-noite. Então, estamos o mais próximo que já tivemos, né, da extinção da humanidade, segundo o relógio do juízo final. Então, é isso aí. Vamos aproveitar a vida agora, gente. Vamos curtir. Não tem o que fazer mais, né? Tudo que podia ser feito já foi feito. A gente tá tentando. Ai. Não, mas é foda. Esse relógio do fim do mundo eu sempre tive curiosidade pra saber como é que funciona, porque assim, teoricamente a gente tem uma noção de relógio como, sei lá, um relógio de parede, um relógio de pulso, assim, e ele é mais uma ideia do que uma parada física, é isso? Como que é? Ele, se eu não me engano, ele tem no físico, certo? Pra demonstrar, tipo, aquela coisa tipo assim, olha só, sabe? Pra não ser só no campo das ideias. Mas ainda assim ele é mais ligado a um senso, né, a um estudo sobre as possibilidades do que pode ocorrer, né, no mundo, do que uma parada mais tipo, a gente tá acabando o tempo, vamos lá, não. Né, é a partir disso. Então, como a gente tem diversos problemas aí, essas tipo, polarizações políticas, novas guerras que estão eclodindo em diversos lugares, a possibilidade de utilização de armas atômicas, tudo isso então faz com que esse relógio se aproxime. E aí, quando eu estava falando disso numa aula, um aluno até perguntou, mas professor, e se passar, o que acontece? Eu falei, se passar, a gente não vai estar aqui para ver o que é. Se passar da minha, não vai saber o que é. É verdade. Pois é. Interessante, cara. Acho que pra gente não se estender muito, gente, podemos ir encaminhando para um final. Bom,
primeiramente eu gostaria de agradecer muito o Mário, sempre somando aqui. A Ju também, que teve que sair para cuidar da Nena. Né? E a Lud também. Mário, seja bem-vindo sempre, cara. Tipo, sempre que tiver afim, pode fazer igual a Ju, vamos gravar. Tipo, não tem problema. Não, pode, seja bem-vindo sempre. E Lud, mais uma vez, muito obrigado por somar aqui também. Eu queria, no começo eu falei uma frase do Pequeno Príncipe, e eu queria deixar essa frase aqui, eu queria que vocês, sei lá, talvez... o que vocês têm a dizer sobre... Porque eu achei eu li no começo do programa essa frase, até depois de um evento de sincronicidade que tivemos, eu e Lud, antes de começar a gravar, que eu falei, nossa, isso daí a gente estava falando de tal coisa. E eu fiquei refletindo sobre essa frase o episódio inteiro, que é, abre aspas, né? É o tempo que você desperdiçou com a sua rosa que a torna tão importante, fecha aspas. Acho que fica para refletir essa frase. O que eu pensei, né? Tipo assim, aqui ele coloca que o tempo que você desperdiçou com sua rosa, né? Que o Pequeno Príncipe fica cuidando da rosa. Para quem não leu o Pequeno Príncipe, né? Leia, é bem curtinho e é bem legal, bem poético. Que a torna tão importante. Então, assim, eu fiquei pensando assim. A gente falou de tempo, falou sobre noção do tempo, a gente tem essa noção de que o tempo tá rápido, que a gente não tá fazendo, não tá aproveitando, que não sei lá. Mas talvez, tipo, a lição que eu, né, pensei, né, dessa frase foi que da gente estar presente no momento, naquele momento realmente, sabe? Aquele tempo presente, sabe? Tipo, aquela coisa de... Eu gosto dessa expressão, estar presente, sabe? Que é importante, que talvez, né, faz com que as coisas sejam importantes. Não, então, por exemplo, um momento que a gente tá aqui, né... Mário, Lud, eu, né, a Ju antes, né? Esse momento é importante, sabe? Esse momento é um momento que, pra mim, esse tempo que a gente tá aqui, que faz, sei lá, a minha rosa ficar importante, vamos dizer assim, sabe? Ser tão importante, sabe? Eu senti muito isso daí, cara. Tipo, com relação a isso, essa frase. Mas eu passo a bola pra vocês que eu viajei aqui. Ai. Eu me lembrei do que o Mário falou, que eu gasto muito tempo da aula falando sobre o tempo, né? E na verdade ele se corrigiu, né? Não é um tempo desperdiçado. Então, quando ele fala pra gente, não, eu utilizo e não eu gasto tempo, tá dizendo o quê? Que esse assunto é importante, vale a pena parar para falar sobre aquilo mesmo, ficando atrás na matéria. Eu já dei muita aula em escola, né? A gente fica correndo para não atrasar e tal. Então, aqui o podcast no Bico do Corvo, eu sempre falo isso, o quão importante é a gente sair daquela estrutura de 30 segundos para falar de um assunto, de TikTok, Reels, etc., Shorts, né? Então, assim, é meio que um luxo, mas é porque a gente tem consciência de que vale a pena conversar sobre esses assuntos com essas pessoas, e faz muita diferença, né? Então a gente trouxe o Mário trouxe várias coisas interessantes, né? E não, a gente teve um episódio sobre achismo, né? Não, sem achismo, uma pessoa que estudou, que vive pesquisando, que vive disso, né? É muito enriquecedor. Então, a ideia de desperdício, da frase da Rosa, né? A gente tem que pensar, eu estou desperdiçando meu tempo ou não, né? A gente tem que ter mais consciência, né, de como a gente usa o tempo. E aí, no caso do Pequeno Príncipe, é um cuidar, né, de alguém que é importante, e o fato de você cuidar significa que é importante. Então, às vezes a gente nem precisa falar, né, é importante estar aqui, porque se de 16 horas, digamos que eu durma 8 horas, de 16 horas eu escolhi aqui estar 2 horas aqui, já isso automaticamente fala da importância de estar presente com meus corvos, camaradas de diálogo, conversa, tananãs. Nossa. Eu acho que assim, qualquer experiência que nós temos que é engrandecedora, sabe, que vai nos engrandecer como pessoa, que vai nos melhorar como ser humano, é uma experiência que vale a pena ser vivida. Então a gente não gasta um tempo, a gente aproveita esse tempo.
Então, é a mesma coisa, estar aqui, conversar, um monte de coisa, legal demais ouvir vocês aqui, gente, com essas discussões, é muito bacana, exatamente porque isso faz com que a gente se engrandeça, que a gente evolua como pessoa. E hoje em dia isso se perde muito, sabe? Com esse imediatismo, com esse vício de dopamina que a gente está fazendo com que os jovens passem, é difícil ficar, por exemplo, 1h30, 2 horas ouvindo um podcast. É difícil, né? E pra gente também, muitas vezes, numa vida de correria, eu tenho 15 minutos para sair da minha casa e chegar no trampo. Nesses 15 minutos eu vou colocar esse podcast que eu gosto e vou ouvir nele. Porque faz sentido para mim. É algo que vai fazer com que eu me torne uma pessoa melhor, sabe? Então acho que isso é bacana da gente ter um carinho e um cuidado com o nosso tempo. E só para ferrar ainda mais com a percepção de tempo de vocês, além desse negócio, né, da Cleópatra estar mais perto da fundação do primeiro Pizza Hut do que da construção das pirâmides de Gizé, as pirâmides de Gizé, quando elas foram construídas, ainda existiam mamutos andando pela terra. Caraca. Nossa. Eu... É bem essa. É isso aí, gente. Muito obrigado.